Está no ar a revista de imprensa do Porto Canal. Vamos já conhecer as capas dos jornais que se vão publicar este sábado. Esta noite o meu convidado é João Rocha, é presidente do Instituto de Engenharia do Porto. Boa noite, seja bem-vindo a esta revista de imprensa do Porto Canal. Vamos então começar por ver as capas e começamos por olhar para a edição de sábado do Jornal Público. Ora, aí está ela. Em destaque nesta edição do Jornal Público, a EDP é obrigada a mudar de nome na distribuição e no serviço universal. A ERS, a entidade reguladora dos serviços energéticos, exige completa separação de imagem entre atividades reguladas e comerciais no grupo EDP. A empresa fala em operação onerosa e quer que custos sejam pagos pelos consumidores. Depois, destaque para o Primeiro-Ministro. Costa está de regresso, palavra de ordem e coordenação. O Governo teme-se pela confiança. O Primeiro-Ministro já voltou de férias. Ainda em destaque nesta edição do Público, o apagão no Fisco, que ocultou 98% dos fluxos do BES para offshores. Milhares de operações ficaram por detectar no ano da derrocada do banco. Destaque fotográfico nesta primeira página do Público vai para o Festival Alive. A primeira noite do festival foi da geração XX. Ainda em destaque no suplemento de fugas, em Coimbra, uma casa de padres abriu-se aos turistas e já antes tinha havido outros assaltos a tanques. Videovigilância está variada há 5 anos. O ministro não sabia de nada. Ainda em destaque nesta edição do Público e lá em cima a cimeira do G20, juntos Putin e Trump anunciam cessar-fogo no sul da Síria. Do Público avançamos para o Diário de Notícias, que traz como título lá em cima, no topo, a Ministra da Administração Interna está a dar uma lição a toda a gente. É a entrevista do Diário de Notícias e da TSF, Augusto Santos Silva, que transcreve o jornal, ainda que diz que assaltos em tanques têm custos reputacionais para o país e a popularidade não é o mais importante nestas questões. Destaque fotográfico e destaque maior vai para o caos no aeroporto de Lisboa. 2 horas de espera para entrar em Lisboa. Tempo de espera máximo de 40 minutos imposto por Constância Urbano de Sousa para controle de passageiros não é cumprido. A situação está muito pior, reconhece representante do CEF, com o número de funcionários a revelar-se insuficiente para dar resposta ao aumento de turistas. Há ainda em destaque nesta edição do DN uma reportagem. Vieram de fora comprar palácios para o turismo nas obras, mas obras tardam em arrancar. Candidatura à Agência Europeia do Medicamento e Indústria Farmacêutica quer Lisboa como sede da Agência de Medicamentos. E no sorteio da Liga, Clássico e Derby no mesmo mês, Benfica enfrenta Porto e Sporting em dezembro. Avançamos para o semanário Sol, que traz como destaque o assalto a tanques. Juiz travou escutas a suspeitos de tráfico de armas. O TSIAP indeferiu a pretensão do Ministério Público e pediu à Polícia Judiciária para apresentar mais diligências. Inquérito só foi retomado depois do assalto a tanques. Há suspeitas de envolvimento de militares, incluindo oficiais, e depois de ter falado de urgência com Ferro Rodrigues e António Costa na semana passada, Marcelo convocou ontem o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa. Há uma remodelação à vista no Governo, diz ainda o Jornal Sol, que traz também em destaque que o Ministério Público já tem caminho do dinheiro. Sabe como 8 milhões foram parar às mãos do antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, e traz ainda também uma grande entrevista a João Soares. Ser filho de Mário Soares prejudicou-me imenso na política. Depois, ainda em destaque nesta primeira página, Paulo Pires: nunca fui tão assediado como quando fiz de padre, diz o ator numa entrevista de vida. Hugo Soares, jovem escolha de Passos, gera mal-estar na bancada do PSD. E na Santa Casa o dossiê do Montepio fica fechado neste verão. Há ainda destaque para a Agência Europeia do Medicamento. Lisboa ganhou Porto até na frota de táxis. Continuamos nos semanários do Sol. Avançamos para o Expresso, que traz em destaque mercenários portugueses suspeitos do golpe de tanques. A PJ persegue o grupo que trabalha para senhores da guerra. Militar de tanques preso em 2016 por tráfico de armas. Num ano houve 20 roubos de material bélico. Veja a reconstituição do assalto. A unidade de vigia de tanques esteve em Pedrógão. E chefe do Exército com versões contraditórias sobre rondas. O semanário Expresso traz também destaque fotográfico o ministro Augusto Santos Silva. Remodelações fazem parte da vida política. E depois, ainda na área da política, a CDS prepara moção de censura ao Governo. Quando Costa era alérgico a ministros que choravam na TV. Alegre defende serviço militar obrigatório. E Primeiro-Ministro volta hoje de férias para gerir
a crise. Depois, ainda destaco nesta edição do Semanário Expresso para a Proteção Civil, que chamou o Comandante dos Bombeiros exonerado. Marcelo aponta cansaço e sobranceria ao Governo. E depois, destaques também para o apagão na cobrança de multas de trânsito. E ainda já uma suspeita na fuga do exame de português. Estão então vistas as primeiras páginas dos jornais que se publicam este sábado e, se calhar, começávamos por este caos no aeroporto, que gostava de destacar. Quando nós estamos tão dependentes do turismo, termos uma situação destas é extremamente preocupante. Nós sabemos que os movimentos dos turistas dependem de muitas condições, não só do próprio país do acolhimento, mas também das condições de viagem e da forma de chegar ao destino. E uma situação destas, em que são necessárias mais de 2 horas para passar o controle de passaportes, será seguramente extremamente negativa para a visão que os estrangeiros têm do país e acabará por ter, mais tarde ou mais cedo, consequências no turismo. E, sobretudo, quando o que nós verificamos é que temos, por exemplo, o aeroporto do Porto, que poderia ser uma alternativa a muitos destes voos, ou a alguns destes voos de longo curso, permitindo não só aliviar o aeroporto de Lisboa, mas também evitar que os próprios turistas tivessem que fazer voos Lisboa-Porto, quando muitos têm como destino o Porto. E, portanto, esta é uma situação que, agora, quando se fala em desinvestimento nos serviços públicos, eu não sei se resulta ou não de um desinvestimento nos serviços públicos. Houve notícias há relativamente pouco tempo de que o Governo estaria a formar cerca de 50 novos inspectores-chefe para atuarem exatamente no aeroporto de Lisboa, mas a verdade é que este era o momento para eles estarem em funções e evitarmos uma situação destas, que, volto a dizer, poderá ser muito negativa. Isto só vem provar que o aeroporto de Lisboa está mais do que sobrelotado e que é urgente, de uma vez por todas, solucionarmos este problema. Por exemplo, com um aeroporto que está construído e que está preparado para receber mais passageiros, ainda que necessite de obras de reabilitação, como o aeroporto de Sá Carneiro, não é? Naturalmente, quando se fala que são necessários mais 3 anos para que o aeroporto de Montijo entre em funcionamento, eu de facto tenho alguma dificuldade e eu vou com frequência ao aeroporto de Lisboa, porque a maior parte das ligações hoje têm que ser feitas via o aeroporto de Lisboa. Vou lá com frequência e tenho alguma dificuldade em perceber como é que vai ser possível aguentar mais 3 anos, sobretudo quando temos expectativas que o número de turistas continua a aumentar na situação atualmente existente. Parece-me particularmente difícil termos expectativa de que aquele aeroporto vai conseguir aguentar mais 3 anos de forma minimamente satisfatória. Aliás, já estamos a verificar que uma zona que foi recentemente construída no aeroporto e que previsivelmente teria capacidade para aguentar todo este trânsito de passageiros que necessitam do controle de passaportes, a verdade é que na imagem que temos na capa está completamente lotado e é uma área bastante grande, eu conheço-a bem, e a verdade é que havendo alternativa no aeroporto Francisco de Sá Carneiro para muito deste tráfego internacional, mais uma vez, porque um número significativo destes turistas também se desloca para a região norte, seria seguramente possível ter mais alternativas para o aeroporto Francisco de Sá Carneiro, permitindo não só aliviar o aeroporto de Lisboa, mas também permitindo que os próprios turistas não tivessem que fazer deslocações internas desnecessárias, que só acentuam este caos no aeroporto. E do seu ponto de vista, de quem é esta culpa? É da ANA, da gestora dos aeroportos de Portugal? É da Companhia Aérea de Bandeira Nacional? É de quem, do seu ponto de vista? Eu neste caso concreto, diria que há aqui culpas de muita gente, dessas duas que falou, também da tutela do CEF, neste caso concreto. Da ANA, porque não acautelou atempadamente a necessidade de encontrar soluções alternativas para este problema que era previsível, havendo um aumento de turistas, enfim, com os valores que se vinham a verificar nos últimos anos. Lembro que o aumento não se fez sentir só este ano, portanto, esta tendência de crescimento do turismo
já tem alguns anos, e teria que ter havido o acautelar desta situação por parte da ANA. Da TAP, naturalmente, ao decidir centralizar em Lisboa, no hub de Lisboa, um número muito maior de voos do que aqueles que existiam no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Faço notar, curiosamente, muitas das rotas que a TAP abandonou foram tomadas por companhias de bandeira dos países de destino desses voos, não só pelos low cost. Há muito esta ideia que foram os low cost que ocuparam as vagas que a TAP deixou, mas não é verdade que tenham sido só os low cost, porque temos neste momento companhias que ou não voavam ou passaram a ter mais voos para o aeroporto de Porto. A Swissair, por exemplo, aumentou o número de destinos. A KPLM, a Air France, a própria Lufthansa, que tem um voo para Munique, a Air Marrocos, portanto, companhias de bandeira, e não apenas low cost, que ocuparam esse espaço deixado pela TAP, mas também, eventualmente, repensar o reforço dos voos de longo curso, nomeadamente no Porto temos apenas Nova Iorque, New York e São Paulo, e, portanto, eventualmente estudar a possibilidade de reforçar este número de voos, porque é este, não é, que depois são estes longos cursos que acabam por trazer, e estes passageiros precisam de fazer o controle de fronteiras, não é tanto o passageiro comunitário, uma vez que no espaço Schengen este controle não há necessidade de ser feito. E com a chegada do verão, provavelmente a tendência é para ainda se agravar mais esta questão do turismo. Passamos do turismo para uma questão que nos últimos dias e na última semana tem preocupado e muito o país. O Ministro da Defesa Nacional já esteve a ser ouvido em comissão parlamentar, assume a culpa política, diz que o Governo vai até onde for preciso para perceber aquilo que se passou em Tancos. E depois temos aqui uma notícia que nos traz o Jornal Sol. De resto, todos os jornais deste sábado trazem notícias relacionadas com Tancos. A verdade é que este é um caso onde ainda há muito por explicar. Sim, seguramente que teremos ainda aqui notícias para mais algum tempo, uma vez que há muitas situações que ainda estão longe de estar clarificadas. Desde logo há uma nota que eu gostaria de deixar, que é o facto de, independentemente das reduções que possam ter havido para os militares, e que houve, de uma forma geral, para a sociedade portuguesa, em todas as áreas da administração pública ao longo dos últimos anos, a verdade é que não me parece aceitável que não tenha sido assumida como uma prioridade absoluta assegurar o controle das armas que estão à disposição dos militares. E, portanto, por muita dificuldade que houvesse em assegurar as missões que estavam atribuídas, parece-me que esta não poderia nunca deixar de ser absolutamente prioritária, fosse de que forma fosse. Não estou aqui a discutir qual era a melhor forma de o fazer, mas quando me dizem que o sistema de videovigilância está avariado há 5 anos, bom, se não é possível fazer com videovigilância, terá que ser possível fazer de outra forma, nomeadamente com recursos humanos e com rondas muito mais frequentes. Parece-me pouco razoável que se demorem 20 horas até fazer uma nova ronda, quando nós estamos a falar, e é preciso que nos lembremos exatamente do que estamos a falar, não estamos a falar de simples armas, enfim, que podem se encontrar noutro tipo de situações, mas sim de material de guerra. Material de guerra. Com uma significativa capacidade de destruição e que, portanto, independentemente de todas as dificuldades que se possa atravessar, esta tem que ser uma prioridade que me parece absoluta, e desse ponto de vista parece-me não haver desculpa para que não fosse assegurado, aliás, como disse o chefe de Estado-Maior do Exército, que não fosse assegurado um outro tipo de vigilância, independentemente dos meios que o Exército tem à disposição e das condições que os sistemas automáticos de vigilância possam ter. Daí o chefe de Estado-Maior do Exército ter exonerado os cinco generais que entenderam que falharam neste processo. Mas há também aqui outra questão. O ministro Azeredo Lopes, o ministro da Defesa Nacional, diz que não é falso, é totalmente falso, pelo menos que o Ministério tenha conhecimento, antes deste assalto a Tancos, de que podia estar a ser planeado um assalto a instituições militares. Sim, como nós temos aqui no Sol, haveria alguma tentativa de controlar alguns suspeitos de tráfico de armas, mas que, eventualmente, por não haver indícios suficientes, o juiz
não permitiu que fossem efetuadas as escutas. Naturalmente que nós não sabemos o que é que foi comunicado, quer ao Ministro, quer eventualmente à Ministra da Administração Interna. Não temos forma neste momento de saber o que é que terá sido comunicado e, portanto, teremos que aceitar como válida a palavra do Ministro em que não tinha conhecimento dessa possibilidade. Agora, o que é interessante também neste título, quer do Sol, quer do Expresso, é percebermos que estamos aqui a falar de mercenários portugueses. E que parece, pelos indícios que existem, e isso é referido tanto no Expresso também como no Sol, que teria que haver de alguma forma informação de dentro da estrutura militar, da zona de Tancos, uma vez que parece que a operação foi executada de forma muito dirigida a um determinado paiol e a um determinado tipo de material, e isso só seria possível se houvesse informação de dentro da própria estrutura. E, portanto, teremos que esperar mais algum tempo para perceber exatamente o que é que se confirma destas suspeitas que existem, e fica sempre esta dúvida de percebermos, a ser verdade que foram mercenários portugueses, qual é o objetivo que eles têm, se o objetivo é de vender essas armas para o estrangeiro, se atuar com elas no estrangeiro, ou se há alguma intenção de fazer algo mais dentro do próprio país, e daí também esta convocatória que o Sr. Presidente da República fez do Conselho Superior de Defesa Nacional e também do Conselho de Estado, exatamente com vista a recolher mais informações que possam permitir tomar decisões. E perceber de uma vez por todas o que é que se pode ter passado neste assalto. Eu tenho algumas dúvidas que se venha alguma vez a perceber exatamente aquilo que se passou. O que é que se passou, porque não deixa de ser estranho que se mantenham 5 anos um sistema de videovigilância sem funcionar. Eu vou dizer, por muitas dificuldades que houvesse, há umas necessidades básicas que têm que ser cumpridas, sob pena de, se nós não somos capazes de assegurar o controle das nossas armas, mais vale nós termos. É isso. Porque o risco que se corre é muito maior em tê-las e deixá-las na mão de mercenários. Muito bem. Vamos avançar nesta revista de imprensa do Porto Canal e vamos conhecer mais primeiras páginas que se vão publicar este sábado. Vamos então ao Jornal de Notícias, que traz como destaque: detidos 6 vezes mais incendiários este ano. Polícia Judiciária e a GNR prendem 52 indivíduos por fogos com origem criminosa. Inquéritos também aumentam de 132 para 597 em 6 meses. Depois, destaque ainda para: médica ajuda a raptar neto e fica em liberdade com a promessa de o entregar. A filha e a criança estão no Catar. Em Vila Real, caçador que matou jovem com tiro acidental é primo da vítima. E em Torremolinos, finalistas expulsos recebem só 12 euros da caução do hotel. Depois, destaque ainda para o clima. O Governo vai combater seca que já afeta 80% do território nacional. Do Jornal de Notícias avançamos para a imprensa local. Vamos para o Correio do Minho. Ora, que traz como destaque principal: Braga recebe Final Four da Taça da Liga. Jogos decorrem entre 20 e 27 de janeiro. Depois, Montalegre, central solar fotovoltaica instalada na barragem dos Pisões. E em Vila Nova de Famalicão, galardões municipais atribuídos amanhã em sessão solene. Depois, Guimarães, incubadora, promove uso da terra e o ordenamento do território. Do Correio do Minho para o Diário do Minho, que traz também destaque fotográfico, traz também no destaque fotográfico a Final Four da Taça da Liga. Municipal de Braga recebe esta competição, que vai disputar-se em Braga de 23 a 27 de janeiro, anunciou a Liga de Clubes. O presidente da autarquia local, Ricardo Rio, fala em momento importante para a cidade. Depois, ainda destaque para o Sporting Braga, que inicia o campeonato frente ao Benfica no Estádio da Luz. Guimarães lança incubadora rural. E destaque ainda para: Braga não prepara futuro apenas com foguetórios.
Do Diário do Minho, vamos avançar para o Diário de Aveiro, que traz em destaque: homem morre soterrado em obra de saneamento. Uma derrocada de terras em Sosa, no concelho de Vagos, resultou na morte de um operário que estava a trabalhar numa obra de construção da rede de saneamento. A vítima terá ficado a cerca de 5 metros de profundidade. É um dos destaques desta edição do Diário de Aveiro. Traz ainda o projeto de ampliação do Hospital de Aveiro, que dá um passo decisivo, e a plataforma Pasmo apresenta soluções para a mobilidade. Depois, ainda em destaque, Feirense inicia campeonato em casa frente ao Tondela, e Civilaria apresenta novo empreendimento imobiliário na Barra. Estão então vistas as capas dos jornais que se vão publicar este sábado e se calhar avançávamos, aliás, recuávamos um bocadinho até ao Jornal Público, e numa altura em que falávamos da questão de tanques e de material militar roubado. A Cimeira do G20 é também, por estes dias, tema de conversa juntos, se calhar, os dois mais importantes presidentes a nível mundial, Putin e Donald Trump, que anunciam um cessar-fogo no sul da Síria, numa altura em que, ao que parece, o autoproclamado Estado Islâmico está a sair derrotado no Iraque, mas também em algumas zonas do terreno na Síria, não é? Exatamente. Uma primeira nota para referir que é a primeira vez que Putin e Trump se encontram depois da eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos, e havia alguma curiosidade para perceber como é que seria este encontro, depois de todas as questões que surgiram relativamente à eventual interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. Aparentemente, tanto quanto foi possível ver nas imagens e nos comentários que foram feitos, houve um aperto de mão e houve um ambiente, eu diria, descontraído entre os dois líderes mundiais, sendo que, como se ia esperar, Putin declarou uma vez mais que não teve qualquer interferência. Naturalmente que Trump terá ficado satisfeito com essa informação, porque a haver interferência, como sabemos, teria sido favorável a Trump. Nesta questão da Síria, o que está aqui em causa é um cessar-fogo não com o Estado Islâmico, exato, mas sim entre as forças do exército sírio, do Bashar al-Assad, e das fações dissidentes na zona sul do país, onde tem havido confrontos, enfim, com bastante intensidade, e tem havido também um outro aspecto que pode ter levado a esta decisão, que é Israel tem sido atingido acidentalmente com alguns projéteis resultantes da guerra na Síria, o que tem levado a algumas retaliações e a levar a um aumento da escalada, e de facto é importante travar um pouco essa escalada, sob pena de termos um problema muito mais sério no futuro, que não abranja só a Síria e o Estado Islâmico. Muito bem, e se calhar, para fechar, temos 1 minuto e meio, destacávamos aqui também a questão de o Estádio Municipal de Braga receber a final a 4 da Taça da Liga no próximo mês de janeiro. Importante para o norte do país. É importante, de facto, esta descentralização que se tem feito, que se iniciou, enfim, é a segunda edição, também no futebol, neste modelo da Taça da Liga, e esta possibilidade de percorrer várias regiões do país com esta competição. É uma competição que tem este formato curioso de ser em Final Four e, portanto, há um número de jogos relativamente concentrados em pouco tempo num único estádio, e isso é muito importante também para que nas diferentes regiões do país se possam ver jogos ao vivo entre clubes diferentes daqueles que habitualmente jogam nessa região. Muito bem. João Rocha, agradeço imenso a sua presença nesta revista de imprensa do Porto Canal. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para si. Está então no fim esta revista de imprensa do Porto Canal, que volta na próxima segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana e já sabe, toda a informação está sempre atualizada em portocanal.sapo.pt, um sítio na internet que está também disponível para plataformas móveis. Bom fim de semana.